Olá a todos, nem precisamos justificar o porquê amamos os desenhos da Disney. É interminável a lista de motivos, pela beleza, o humor bondoso e também pelas belas histórias. Eles sempre criam histórias emocionantes para nós, mas acredite se quiser, às vezes eles se baseiam em histórias terrivelmente assustadoras e fazem uma adaptação mais suave. Muitas dessas histórias originais são capazes de deixar seus cabelos em pé, e é justamente sobre elas que falaremos hoje. Cinderela, um conto onde trapos se tornam roupas chiques, e uma abóbora em uma linda carruagem, e a bela garota que sofreu por causa de sua madrasta acaba se casando com um príncipe. Com toda certeza esta história é conhecida pela maioria das pessoas do mundo e ela existe há mais de 2500 anos. A Disney transformou em filme apenas mais uma das inúmeras versões sobre a Cinderela, a maioria das quais não são tão bonitas assim. A primeira versão dessa história apareceu no século 6 a.C. na Grécia. Uma águia roubou um sapato de uma escrava e o jogou no colo de um imperador egípcio. O governante interpretou isso como um sinal dos deuses, saiu em busca de sua dona e depois se casou com ela. Também existe uma Cinderela na cultura chinesa, só que bem mais sombria. No conto do século 9 aparece a madrasta malvada que acaba morta soterrada por pedras em uma caverna. Na versão italiana não havia príncipe e sim um rei que forçou a Cinderela a se casar com ele, mas os irmãos Grimm superaram tudo. Eles acrescentaram vários elementos de terror à história que já conheciam. Por exemplo, no conto de fadas deles, durante a cerimônia de casamento, os pombos cegam as meias-irmãs da Cinderela. Definitivamente eles não sabiam o que contar para crianças antes de dormir. A Pequena Sereia. Nessa história a Disney salvou nosso psicológico mais uma vez. Se tivesse sido animado sem mudar nada do enredo original do Hans Christian Andersen, este seria um dos desenhos animados mais deprimentes. No início as duas histórias são iguais. A Pequena Sereia salva o príncipe de um afogamento e se apaixona por ele. A partir daqui as histórias divergem. Na história da Disney, Ariel faz um acordo com a bruxa do mar lhe dando a sua voz em troca de pernas, e só voltará a ser uma sereia se o príncipe se apaixonar por ela. No outro conto o preço a ser pago é muito mais alto. Ela morrerá se caso o príncipe não se apaixone por ela e se transformará em espuma do mar. Além disso, cada passo que ela dá com as pernas é como se ela estivesse andando sobre facas afiadas. Mesmo assim, apesar de todo o seu sofrimento, ela aceita e dança para o príncipe pois ela o ama demais. Acho que nem mesmo um final feliz compensaria tudo isso. Por fim, o príncipe tonto dessa história escolhe casar com outra garota, pondo um fim na vida da Pequena Sereia. O melhor que fazemos é assistir novamente a versão da Disney. A Bela e a Fera. A história romântica de A Bela e a Fera também tem o seu lado sombrio. O filme da Disney é uma adaptação de uma versão francesa, e seus enredos não são muito diferentes, se bem que no conto original, a Bela tinha irmãs que foram transformadas em estátuas vivas por causa de suas trapaças, forçadas a assistirem à vida próspera de Bela em seu castelo por toda a eternidade. No entanto, essa versão é apenas uma história resumida do conto de 1740 que é ainda menos sublime. Nela a Bela é visitada por um belo príncipe que ela ama. Já a Fera é desfigurada não só na aparência, ele mal consegue falar, mas dá a Bela tudo o que ela pode desejar. A Bela não se apaixona por sua beleza interior como no desenho animado. No fim ela se casa com a Fera por gratidão. Essa decisão não ajudou muito pois a essa altura a Fera já havia morrido de tristeza. A Bela Adormecida. Às vezes os roteiristas têm que reescrever o enredo da história original quase que por completo por causa das suas cenas terríveis e assustadoras. Veja a versão da Bela Adormecida original, por exemplo. Até mesmo a sombria história derivada dessa, chamada Malévola, parece uma engraçada e alegre comédia perto dessa. Acredita-se que o autor da terrível história Bela Adormecida seja Giambattista Basile. São os romances desse escritor napolitano que os autores posteriores transformaram nas histórias da Rapunzel, do Gato de Botas e de vários outros personagens conhecidos. Vou te contar alguns detalhes de seu conto original. Nele, a mãe do príncipe era canibal e planeja comer Aurora e seus filhos. O plano fracassou quando o príncipe voltou para casa de forma inesperada.
A senhora não teve escolha a não ser pular em um caldeirão cheio de água fervente e cobras. Não entendo como as crianças daquela época conseguiam dormir depois dessas histórias. Embora Charles Peor tenha se livrado da maioria dos detalhes terríveis dessa história, sua versão só poderia ser animada para um filme de terror, então a Disney teve de trabalhar bastante nesse enredo. Pinóquio. Em seu segundo filme de animação, a Disney contou para todos sobre uma história bondosa e comovente sobre como um menino de verdade deve se comportar. Pinóquio aprende com seus erros e até se sacrifica por seu pai e posteriormente se transforma em um humano. No entanto, o livro sobre as aventuras do boneco de marionetes escrito pelo italiano Carlo Collodi tem uma moral completamente diferente. Ele queria mostrar o resultado da filosofia de criação que diz que se deve satisfazer as crianças em todas as suas ações. No conto, Pinóquio é apresentado como um verdadeiro vilão. Ele só não respeita o seu pai, como também mata o grilo. Ao deixar a sua boa ética de lado, Pinóquio apronta tudo e mais um pouco. Ao longo do livro ele apanha em diversas ocasiões, é pendurado em uma árvore e se mete em diversos problemas desagradáveis onde o seu pai Gepeto sempre o salva. Aparentemente essa história não foi originalmente lançada para crianças. Essa é a principal diferença da versão da Disney, sem sombra de dúvidas. Rapunzel. E agora vamos desembarcar na história de Rapunzel, mesmo que essa não seja ideal para quem sofre do coração. Já mencionamos o autor de Giambattista Basile, que deu as bases de muitos contos de fadas populares que conhecemos, incluindo da Rapunzel. Na versão deste autor, porém, a mãe vende a Rapunzel a um ogro para pagar por um ramo de salsa roubado de seu jardim. Isso parece uma mistura das histórias do Shrek e da Rapunzel, mas todos os contos da Rapunzel são baseados em fatos reais. Nos primeiros séculos depois de Cristo vivia em Roma um rico comerciante chamado Dioscuro. Ele teve uma linda filha chamada Bárbara. Foi o pai e não uma bruxa malvada que trancou a menina na torre. Ele pessoalmente queria escolher um pretendente para ela, por isso a escondeu durante sua ausência. No entanto, ao retornar de uma longa jornada, Dioscoro descobriu que Bárbara havia traído o paganismo difundido naquela época, e que não pensava em renunciar à sua nova fé ilegal. Temendo por sua reputação, o homem levou pessoalmente sua filha junto às autoridades para que ela fosse torturada. Depois ele mesmo a executou com suas próprias mãos. Acho que não vou conseguir ver mais o desenho como antes a partir de agora. O Cão e a Raposa. Atenção! Se você está preocupado com as últimas personagens imaculadas que sobraram da sua infância, é melhor não saber esse segredo. Para quem quer ir até o fim, O Cão e a Raposa da Disney é uma história doce de amizade entre esses dois animais, na qual existe lugar para o heroísmo e a lealdade, mas no romance de Daniel Mannix, no qual o desenho foi inspirado, é pintado em tons completamente diferentes. O escritor criou uma história de caça cruel, na qual não há nenhum sinal de amizade. Todos devem lembrar que o chefe se machuca na ponte ferroviária. No original, o cão morre atropelado por um trem, consequência de uma perseguição provocada por Dodô, só por diversão. Ao longo do livro, o dono sedento por vingança tenta encontrar a raposa para matá-la com a ajuda do Toby. É ilusão esperar por um final feliz aqui. É isso mesmo. O Dodô morre de exaustão durante a perseguição final. Já o Toby é baleado por seu próprio dono, que foi forçado a ir para uma casa de repouso onde é proibido ter cães. Na verdade, a Disney queria adicionar mais drama ao roteiro, mas felizmente essa ideia foi abandonada. Mulan. Bem, agora temos nossa última história. Ela devolverá pelo menos um pouco de nossa fé na magia. Muitos de vocês provavelmente devem se lembrar de como ficamos emocionados e inspirados ao assistir o desenho animado chamado Mulan. Bem, a história transformada em filme pela Disney inspira o povo da China por centenas de anos. Existem duas versões da lenda da guerreira Hua Mulan, que viveu entre os anos 420 e 589 d.C. A versão mais recente termina tragicamente. O imperador é derrubado. O pai de Mulan morre enquanto ela está longe e a menina se mata para não se tornar escrava. Mas eu me recuso a acreditar nessa história. Além disso, o enredo da história original coincide bastante com a história contada pelo desenho animado. Nele, a brava heroína também é enviada para o exército no lugar de seu pai. Aprende táticas militares e realiza vários feitos que a fazem merecedora de honras. A única coisa que não existia no original era um dragão de verdade. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que tenham gostado da nossa lista.
E já sabe, se for novo no canal se inscreva e nos ajude com seu like.